Olá, prezados alunos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD, do primeiro período da matéria de Introdução ao Estudo da Teologia. Bem, esta é a sexta aula, continuando ainda sobre o assunto uma breve história da teologia. Portanto, esta é a parte final do item 4 do nosso projeto, do nosso plano de ensino. E ainda teremos muitas aulas nesse período aí de coronavírus, de quarentena. Espero que vocês estejam se cuidando e refletindo nas dimensões fundamentais da introdução ao estudo da teologia. Então, hoje a aula tem como título Características da Teologia Contemporânea. Características da Teologia Contemporânea. Bem, é muito importante considerar que o discurso teológico do século XX, como discurso feito para a glória de Deus, evoluiu cada vez mais como discurso em favor do humano, do ser humano, do homem e da mulher. E um dos textos mais citados na tradição cristã, na teologia do século XX, é a afirmação de Irineu, um dos pais da igreja, lá no século II. E lá Irineu, no século II, escreveu uma frase que ficou cunhada na história e é atualizadíssima para o século XX e também para o século XXI. Então a expressão latina, ou a frase em latim que diz Gloria Dei vivens homo. Gloria Dei vivens homo, que significa a glória de Deus é o ser humano que vive. Portanto, sobre este conceito que a teologia contemporânea tomou suas várias formas, constituindo-se vários caminhos. Então, o que nós podemos afirmar, e eu concordo, é que não há uma teologia contemporânea, mas são teologias contemporâneas. Teologias que surgiram desde o período do período moderno, do início do período moderno até os dias de hoje. E é sobre este conceito que a teologia contemporânea, pegando como um todo, tomou suas várias formas, constituindo-se vários caminhos, vários pontos de vista. E nesses caminhos transparecem multiformes maneiras de se refletir a teologia, fazendo ruir premissas, até mesmo aquelas mais rígidas da tradição teológica. E, em face disso, há quem levante a questão hoje, no círculo teológico, no círculo de reflexão, sobre uma existência de novos paradigmas ou o fim de uma era teológica. Então, há pessoas que refletem sobre isso, acham que é a existência de vários paradigmas, de várias bases, ou o fim de uma era teológica, cedendo lugar à ciência, cedendo lugar à antropologia, etc. e tal. Portanto, constata-se assim uma crise com uma vertente paradoxal. Paradoxal é aquilo que é contraditório. Quanto mais saber particular, menos o homem moderno e a sociedade sabem o que fazer com ele. Estou usando a expressão modernidade, porque muitos acham que
a um período já de pós-modernidade, mas no nosso entender e caminhando com muitos teólogos pensantes, muitas coisas existem da modernidade hoje ainda, e também da Idade Média. Nós não sabemos o que era ainda uma pós-modernidade, se ainda temos várias temáticas da modernidade fluindo no nosso meio, no meio social. Portanto, trata-se de uma crise de sentido que afeta a todos da vida social. Assim, não existem modelos ou soluções pré-fabricadas, modelos pré-fabricados, soluções pré-fabricadas que possam responder aos desafios do mundo presente. Tratando-se de paradigmas, entende-se que paradigma significa a recuperação no sentido que paradigma é modelo ou do exemplo. Na medida em que a expressão torna-se usada num sentido comum, acaba sendo simples sinônimo de temas ou problemas novos com os quais a teologia ela tenha que enfrentar, que a teologia seja obrigada a refletir. E isso não quer dizer mudanças de paradigmas. Atenção para isso aí. Isso não quer dizer mudança de paradigmas. Enfim, a teologia, é preciso entender isso, deixar bem claro, que a teologia passou ao longo dos séculos por uma profunda evolução. Como, por exemplo, vejam bem, uma profunda evolução. Como, por exemplo, uma é a teologia patrística, nós já vimos isso em aulas anteriores. Outra é a teologia escolástica. Já vimos também que o pai da teologia, aliás, um dos expoentes da teologia escolástica é São Tomás de Aquino. O problema da teologia hoje é defrontar-se com a sua especificidade. Isto é, ela não pode prescindir da razão humana ou natural. A teologia tem de entender o ser humano moderno, sem descartar a modernidade. Não pode evitar as questões emergentes da peculiar situação histórica, muito mais agora, nesse período agora de quarentena, de Covid-19, quando fica-se a pensar neste período pós-pandemia da teologia, da igreja, enfim, da sociedade com os seus segmentos de uma forma geral e particular. E a teologia como ciência também avança separando e dividindo. Logo, a especialização é necessária, mas ao mesmo tempo é perigosa. Como as ciências, a teologia perdeu em parte as suas raízes na experiência. Diante disto, a teologia, assim, perdendo a sua, identidade, em parte, né, na experiência, não houve sequer uma autocrítica lúcida e radical. E se não houver isto, ela não poderá recuperar sua especificidade, nem encontrar o seu lugar no conjunto de outros saberes. Isto eu vou dizer ao longo da caminhada aqui da nossa reflexão, porque a teologia, ela se considerou como a rainha das ciências, ela tem a palavra certa para tudo, ela é superior às outras ciências, o teólogo se tornou um repetidor, um ser mimético, repetidor de jargões. E não é isso que a teologia, não é para isso que a teologia serve. A teologia como saber tem de estar ao lado de outros saberes. Ela tem de ser considerada não como absoluta, porém a que ilumina o que pode ser iluminada,
A teologia é uma reflexão sobre a existência cristã. Mas essa existência é uma possibilidade de compreender-se humanamente, de habitar e de configurar este mundo de uma maneira diferente. Porque me parece que a teologia abandonou o mundo. As reflexões teológicas ficaram longe da realidade, à margem da realidade. Uma teologia que seja verdadeiramente cristã nunca poderá ser feita à margem da realidade, à margem da história, da existência humana. Ela tem de ter a sua própria palavra. E a palavra da teologia não é o que dizem as outras ciências. A teologia não pode ser mimética, mera repetidora e nem um discurso fechado em si mesmo. Desta forma, ela tem de estar juntamente com as outras ciências, no sentido de recuperar a existência humana numa relação dialogal. Estar ao lado de outras ciências e não assumir o lugar das ciências. E em consequência dessa relação, a teologia deve mover-se em 3 polos. Primeiro é o polo bíblico. Segundo, a tradição da igreja, a tradição teológica da igreja, os pais da igreja. E terceiro, as formas de pensamento no mundo contemporâneo. Ok? Então aí essa relação da teologia deve mover-se entre esses 3 pontos que eu considero fundamentais para que a teologia seja ela mesma. A teologia se utiliza desses 3 polos com o objetivo de poder articular a confissão imutável de Jesus num contexto em transformação. E assim, ela poderá ser relevante para as questões das gerações por vir. O século XX, ele se constituiu um tempo de transição da modernidade iniciada pelo iluminismo para uma chamada pós-modernidade, como alguns estudiosos assim já afirmam. Mas como identificar a pós-modernidade, se há ainda muitas questões da modernidade que estão efervescendo? Ora, uma pergunta para reflexão. A modernidade corroeu-se? Ela sumiu? Ou há ainda muitas questões para serem resolvidas? A teologia contemporânea apresenta um leque muito amplo de características e diversas tendências difíceis de serem detectadas com apenas um olhar. A teologia contemporânea é a teologia do século XX, com todas as suas principais características. A esse respeito, de modo crítico, há mesmo quem se posicione em relação à diversidade teológica do século XX, como, por exemplo, você vai ver aí, vai conferir nas referências bibliográficas. Eu peguei um autor que faz uma crítica, tem nas notas de rodapé. Então, entre aspas, assim diz este autor: a história do século XX é a história de uma batalha desgovernada, caótica e sem organização de várias tendências idolátricas do ser humano, opondo-se umas às outras atrás do butim precioso da mentalidade cristã condicionada. Essa mutabilidade é um mercado numeroso e ativo, uma multidão ávida por ser usada como massa de manobra, um povo angustiado e sem esperança em meio ao caos do mundo moderno, disposto a seguir qualquer vento de doutrina, qualquer líder carismático, qualquer profeta que lhes faça sentir menos sós no cosmos criado, que lhes dê um sinal de imanência divina diante do sentimento generalizado de abandono. Este povo, a saber, a cristandade,
rejeita o discipulado cristão e a comunhão mística com Deus, mas satisfaz-se com toda invenção humana, com abstrações do pensamento teórico que se espalham de uma ponta a outra do espectro das escolas teológicas. Bem, eu tenho uma palavra crítica a este respeito. Ainda que o pensamento citado anteriormente concorde com a teologia do século XX e seja uma batalha desgovernada, é necessário inquirir sobre os motivos pelos quais pessoas e grupos cristãos puderam argumentar acerca de Deus, do mundo e do homem. Há raízes para constituir uma teologia contemporânea? Há também a necessidade de se verificar e refletir acerca das principais posturas da teologia do século XX e de seus principais expoentes, o que veremos a seguir, mas sempre com uma visão equilibrada e um juízo enfático e correto, observando sempre se partem mesmo de uma busca idolátrica, como diz o questionador, por caminhos diversos, ou se tiveram a intenção de responder aos anseios não refletidos pela tradição teológica. Será que a tradição teológica, a teologia tradicional, ela deu resposta à questão do oprimido, à questão do pobre, à questão do negro, da mulher, ou era apenas uma mera repetição, jargões que eram repetidos? Então, com a finalidade de se compreender as características da teologia contemporânea, é necessário verificar as principais teologias e suas peculiaridades. Eu vou apresentar para você não todas as teologias do século XX. Vou deixar que você as procure nos livros. Vou falar das principais e dos principais expoentes. Porque existem outras teologias surgidas no século XX e não foram elencados aqui nesta pesquisa, nesta palavra, mas estas que eu vou refletir com você, expor para você, são as fundamentais, as básicas, ok? Então nós nos veremos no próximo vídeo. Este é o vídeo 1 da aula 6 da nossa matéria Introdução ao Estudo da Teologia. E até lá nos encontraremos, ok?